Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, com alegria, e devo dizer que é com alegria mesmo, que nós vamos iniciar hoje um curso sobre Nosso Senhor Jesus Cristo. E por que um curso sobre Jesus? Bem, em primeiríssimo lugar, o que me motivou, que me colocou esse tema como urgente e necessário, é o fato de que na minha própria vida, ou seja, eu olhando para o meu passado, a teologia que eu estudei, eu vi que na realidade o conhecimento que eu tinha, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo oscilou muito e teve um grande problema na minha vida. Foi quando eu, matriculado na faculdade de teologia, comecei a estudar teologicamente Jesus. Ou seja, quando eu me lembro lá atrás da minha fé, quando eu fiz o catecismo, né, de Crisma, sobretudo, eu vejo que era uma fé em Jesus muito viva. Depois, quando com a vida, através da vocação, das orações, da vida pessoal, a divina pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo ficou cada vez mais central na minha vida espiritual. Mas a teologia foi transformando Jesus deixa eu usar uma palavra italiana, num imbróglio. Ou seja, um negócio arrevezado, uma confusão, uma enganação, um negócio assim que você não sabe mais quem é Jesus. Por quê? Porque, claro, você vai estudar Jesus Cristo com a dúvida metódica de Descartes, com o ceticismo do homem moderno que não crê em milagres. Você vai estudar Jesus Cristo a partir daquela terrível influência de Bultmann, não é? Que disse assim, que o texto do Novo Testamento em grego, Bultmann disse: não é possível usar a lâmpada elétrica, o rádio, etc. e tal. Na nossa época, que ele talvez adaptaria para usar o computador, o celular, Wi-Fi, satélites, foguetes, e continuar crendo nos milagres do Novo Testamento. Então esse é o ceticismo com o qual a maior parte dos teólogos, miseravelmente, estuda Jesus Cristo. Ou seja, a gente já começa tolhido de crer. Porque, não, você pode crer nos milagres, mas você tem que dialogar com um homem moderno que não crê. Então, olhando para trás na minha vida, o que virou Jesus Cristo depois dessa espécie, dessa muleta, dessa coisa de que, não, nós não podemos crer em Jesus, como a igreja sempre creu em 2000 anos. A gente tem que crer secretamente em Jesus, mas assim tem que dar as razões da fé para o homem moderno de um jeito que o homem moderno aceite. Como se fosse fácil aceitar os milagres do Novo Testamento, né? Há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, Jesus ressuscitou Lázaro e os fariseus crucificaram mesmo assim e resolveram matar Lázaro. Ou seja, existe essa falsa premissa
de que era fácil crer em Jesus por 2000 anos e de repente o homem moderno tem uma dificuldade, tem uma pedra de tropeço a partir de Descartes, então não dá para crer em Jesus, mas a gente tem que adaptar a fé num diálogo com o mundo moderno. Veja, nada contra o diálogo com o mundo moderno, mas tudo contra a adaptação da fé, não é? Ou seja, a fé era a fé e ela é escandalosa em todos os séculos, não é? E essa é a realidade com a qual nós lidamos, não é? São Paulo diz aos Coríntios, né, que, irmãos, capítulo 2 de 1 Coríntios, quando fui até vós anunciar o mistério de Deus, não recorri à ostentação da palavra ou à sabedoria da pregação. Tá? Por quê? Porque não foi pelos argumentos retóricos de ostentação, mas, com efeito entre vós, não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A pregação da igreja sempre foi realmente isso, né? E aqui ele coloca a coisa de que os judeus querem milagres, os pagãos querem uma sabedoria filosófica, né? E tudo isso não adianta nada, porque o que terminamos é com a realidade da fé, que é loucura para o mundo, mas sabedoria para Deus. Então, vamos à fé. O que nós cremos mesmo quando dizemos que nós cremos em Jesus? Qual é a nossa fé? Né? E essa é a razão desse curso. Esse curso é um pouco um resgate para mim, em primeiro lugar, e espero que para você também, daquilo que é realmente a fé cristalina da igreja, de tal forma que a gente saiba com os pés firmes no chão o que é que a igreja crê. E não é possível não crer, senão a gente deixa, sob pena de deixarmos de ser católicos, não é? Para que a partir desta verdade nós sejamos salvos. Porque nisto consiste a vida eterna. O Catecismo Romano, que é o catecismo do Concílio de Trento, o catecismo ad párocos, né? Catecismo para que os párocos tenham um roteiro para pregar a fé para os seus paroquianos. Ele diz o seguinte no seu proêmio: o primeiro requisito, ao que parece, é lembrarem-se os pastores continuamente que toda a ciência cristã se resume nesse ponto capital, ou antes, como se exprime nosso Salvador. Aí vem uma citação do Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 3. Esta é a vida eterna, que só a vós conheçam como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que vós enviastes. A vida eterna é conhecer o Deus verdadeiro. E para conhecer o Deus verdadeiro, nós temos que acolher o Deus que se fez homem, o Filho encarnado, Jesus Cristo. Isto é a vida eterna. Isso quer dizer o seguinte, gente, nós estamos falando que esta é a razão de ser da nossa vida. Nós estamos nesse mundo como uma preparação para o céu, para a felicidade verdadeira. E para nós chegarmos lá, nós precisamos conhecer Jesus Cristo. E Jesus crucificado, diz São Paulo. É esse conhecimento que nós precisamos, porque isto é o nosso caminho para a vida eterna e, portanto, a razão de ser da nossa vida. Deixa eu fazer aqui uma
uma reflexão para você entender do que é que eu estou falando. Eu, durante alguns anos, quando ensinava na faculdade, eu dei aula, por muitos anos, de teodiceia. O que é teodiceia? Teodiceia é uma matéria filosófica em que você fala da existência de Deus, etc., os atributos divinos, a partir da luz natural da razão. E a grande dificuldade que eu sempre encontrei com os alunos, com as pessoas, tentando falar da existência de Deus, provando que Deus existe, mostrando quais são os atributos divinos, etc., etc., a grande dificuldade que eu sempre tive é que as pessoas não sabem o que é ter um Deus. Explico. A frase parece meio atrapalhada. Que era o seguinte: as pessoas não entendem que se Deus existe, não estou nem dizendo que Deus existe ainda, ou seja, lá no curso de filosofia, não estou fazendo essa afirmação. Nós vamos buscar racionalmente para ver se existe alguma racionalidade ou alguma prova de que Deus existe. Mas nós temos que nos preparar. Porque se nós descobrirmos que Deus existe, então significa que eu não me pertenço. Eu sou para Ele. Ou seja, Deus não é uma realidade tal que com ou sem a qual o mundo continua tal e qual. Não. Deus, se existe um Deus verdadeiro, o Catecismo Romano fala isto, recordando a expressão que está lá no Evangelho de São João, Deus verdadeiro. A vida eterna consiste nisso, que conheçamos o Deus e o Deus verdadeiro, né? E aquele que ele enviou, Jesus Cristo. Ton monon aletinon theon, o único Deus verdadeiro, aletinon, aletheia, verdade, aletinon, verdadeiro. A vida eterna é isso, conhecer o único Deus verdadeiro. Se existe um Deus verdadeiro, não um deusinho, uma divindade, uma entidade que você invoca para fazer favorizinhos para você, para fazer mágica, né? Pozinho de pilim-pim-pim. Eu acredito nas forças cósmicas, eu acredito na força, que a força esteja com você, entendeu? Um negócio de Star Wars. É importante acreditar em alguma coisa, que é isso que as pessoas hoje em dia estão dispostas a acreditar. Gente, se existe um Deus verdadeiro, que primeiro essa palavra Deus e verdadeiro, nós não nos pertencemos, nós somos para Ele. Isso quer dizer que a minha vida inteira, tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, pertence a Ele. Por quê? Porque Deus, pela própria definição de Deus, Ele é a causa de tudo. Se Ele é a causa de tudo, então Ele é a causa de onde eu venho. Ele me criou, mas Ele também é a causa final. Ele é o para onde eu vou. Eu vim para isto, eu vim para Ele. E esta é a finalidade, né, da experiência religiosa com um Deus verdadeiro. Veja, vamos supor que o homem nunca tivesse pecado, tá? Vamos supor o projeto originário de Deus que fez o homem livre para obedecê-lo e amá-lo, etc. E o pecado foi uma realidade da desobediência humana. Também a desobediência dos anjos antes, mas a desobediência humana. Veja, seja como for,
qual é a finalidade da existência do ser humano? Deus criou o homem. E qual é a finalidade do ser humano? Bom, a finalidade do ser humano é sacrificar. Sacrificar. O que quer dizer isso? Vamos definir a palavra sacrifício. Você entende sacrifício, um negócio doído, etc. Não, não quer dizer isso, sacrifício. Sacrifício quer dizer o seguinte: você é um ser humano. Pela sua inteligência, você domina as coisas de uma forma superior que os animais não dominam. Não é? Você pode dominar as coisas com inteligência, você entende como as coisas funcionam. Nós temos um domínio maior. Porque, por causa dessa nossa inteligência, nós que dominamos as coisas, fomos feitos, então, para reconhecer essa inteligência superior e entregar tudo a Ele. O que é sacrificar? Sacrificar é pegar uma coisa boa, e entregar, renunciar livremente para Deus. Ou seja, Deus nos colocou nesse mundo. Como Ele disse para Adão e Eva no paraíso: crescei, multiplicai-vos, dominai a terra. E uma vez que o homem é dominus, senhor desta terra, com a sua inteligência, o homem tem que reconhecer o domínio superior de Deus. Eu, na verdade, sou um servo. Ele me fez, Ele me ama, eu vivo para Ele e eu entrego tudo a Ele. Isto é ter Deus. Isto é um Deus. E tudo isso que eu estou dizendo aqui pode ser alcançado pela luz natural da razão. Não é necessário a revelação cristã para o ser humano descobrir que existe esta realidade superior, infinita, maravilhosa, que me criou e para a qual eu existo, que é o sentido da minha vida. E por isso eu devo entregá-la. Mesmo que só possa entregar simbolicamente, matando um bode num sacrifício, simbolizando a entrega interior. Ou seja, o bode que é sacrificado em honra à divindade, quer dizer o seguinte: eu vou lá e mato aquele animal e queimo, entrego, aquilo é um símbolo exterior de um sacrifício interior de que eu estou entregando, porque eu não posso morrer para entregar tudo, então eu mato algo para que no meu coração eu esteja morrendo e entregando tudo. E vejo que isso é uma coisa extremamente positiva, porque aí está a adoração devida a Deus, aí está a ação de graças devida a Deus, aí está a petição, o pedido, a súplica devida a Deus. Além disso, pelo fato de ter acontecido o pecado, entra uma quarta coisa, que é a expiação, a satisfação, a necessidade da gente reparar o mal que nós fizemos. Mas veja, que eu não estou nem colocando na equação o pecado. Eu estou olhando o homem nesse hipotético estado em que ele não teria pecado. Ou seja, filosoficamente, com a luz natural da razão, os seres humanos, todos, de todas as religiões, de todos os tempos, se conseguirem controlar sua maldade e sua perversão interior, terminam reconhecendo: existe um Deus e eu sou para Ele. E aqui está a grande pedra de tropeço do ser humano, se você quiser a palavra, do homem moderno. Não é? Por quê? Porque o bendito do homem moderno colocaram na nossa cabeça, né, de que nós já superamos o mundo medieval, teocêntrico, onde Deus estava no centro de tudo, e nós agora estamos na época moderna, em que o homem é o centro. Ou seja, em que, uma época moderna, em que você é um patife retardado, é isso que você é. Um miserável soberbo,
que não reconhece que se existe um Deus, ele só pode ser o centro, cara. Então o problema é que você não quer. Aí fica jogando na culpa das trevas medievais. Não são trevas medievais, é a coisa mais luminosa que existe, a inteligência humana. Você enxergar que você pertence a Deus. Você é para Ele. Agora, dito isto, com a luz natural da razão, nós cristãos cremos, por revelação divina, não tem nada que deduza isso, hein? Não existe silogismo, raciocínio, investigação cósmica, estudo físico, histórico, do que você quiser. Nós cristãos cremos porque Deus nos revelou. Nós cristãos cremos que Deus, que é o sentido de tudo, se fez homem. Deixa eu explicar. Em grego, a palavra sentido pode ser dito de várias maneiras, mas a forma que geralmente se usa para dizer é logos. Logos, não é? Quando você tem um problema que você não vê o sentido do negócio, ele diz, isso não tem lógica, isso não tem logos. Mas que sentido tem isso? Você fica procurando, mas por que é que eu existo? Para que é que você existe? Ora, Deus, quando fez o mundo, Deus fez o mundo no seu logos. Deus fez o mundo na sua lógica. Ou seja, Deus fez o mundo para si, para Ele, e essa é a coisa mais maravilhosa que podia acontecer com o mundo, com o cosmos, não é? Deixa eu pegar logo em português aqui na tradução oficial da CNBB, para não ficar eu inventando tradução, mas ele diz aqui, no princípio era o Logos, a palavra. E o Logos, estou só substituindo a expressão palavra por Logos. E o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Ele, o Logos, estava no princípio com Deus e tudo foi feito por meio dele. Então não existe nada na criação que não tenha lógica. Mesmo que a lógica nos escape. Que não tenha sentido. Mesmo que a gente não enxergue esse sentido. Mesmo que com o pecado nós tenhamos prejudicado o sentido das coisas. Mesmo que com a nossa desobediência e a desordem do pecado, o sentido tenha sido, aspas, crucificado. Para contradição. Mas nada do que existe sem o Logos. Sem ele, nada foi feito de tudo que foi feito. Sem o Logos, nada foi feito de tudo o que foi feito. Tem a palavra nada e tem a palavra tudo. Ele é a razão de ser de tudo. Isto é ter um Deus. Deus é o sentido de tudo. Agora você autoproclama, eu sou o sentido de mim mesmo. Eu se basto a mim. Eu sou fofo. Bom, isso chama-se tolice. Ou seja, é evidente que Deus criou o mundo material para que o mundo material sirva ao homem. Mas criou o homem para servir a Deus. Aí você tira Deus da equação, o homem começa a destruir o mundo material, aí vem ecologismo, não sei o quê, aí o mico-leão dourado tem mais valor do que o ser humano.
Esse é um mundo louco no qual nós estamos. Quer dizer, nós começamos essa comédia. A comédia começou dizendo que o mundo era teocêntrico. Entendeu? Agora o mundo é coronavírocêntrico. Quer dizer, qualquer criatura inanimada e irracional é mais importante que o homem. Porque daqui a pouco eles vão criar um partido de não matem o coronavírus. Entendeu? Porque o problema é o homem que está matando o coronavírus e desequilibrando a ecologia. Parece comédia, né? Mas é isso que está acontecendo. A razão de ser da vida. Agora o que acontece é o seguinte, nós cristãos, Deus nos revelou. E nos revelou para que nós contássemos isso para todo mundo, porque pregai o evangelho a toda criatura, todo mundo precisa saber que o sentido da vida, o Logos, se fez ser humano e veio morar aqui. E ele é o sentido da nossa vida. O viver é Cristo, diz São Paulo. Quer dizer o seguinte, aquele homem que foi concebido em Nazaré, quando uma virgem disse, faça-se. Aquele homem que nasceu em Belém, quando os anjos cantaram glória a Deus. Aquele homem que fugiu por Egito, nos braços de sua mãe, como criança, puxado por São José. Aquele homem que depois foi para Nazaré e aprendeu na carpintaria. E durante 30 anos trabalhou com seu suor, frequentou a sinagoga, ficou ouvindo pregação dos outros. Aquele homem que foi batizado por João, que pregou, que fez milagres, ressuscitou os mortos. Aquele homem que foi injustamente condenado pelos sumos sacerdotes, traído por Judas, condenados pelos sumos sacerdotes, julgado covardemente por Pilatos e crucificado. Aquele homem que ressuscitou ao terceiro dia, apareceu aos seus discípulos e subiu aos céus. Este homem não é um homem somente. Ele é o Logos. Ele é a razão de ser da minha vida. Não por um afeto pessoal, porque colocaram na minha cabeça e eu criei uma poesiazinha e um sentimento de apego a Jesus Cristo. Não. Porque ontologicamente, ele efetivamente, não só afetivamente, efetivamente, ele é a razão de ser de tudo o que existe. Nada do que existe foi feito sem ele. E tudo foi feito nele e para ele, porque ele é Deus verdadeiro. Jesus é a razão de ser dos planetas, dos astros, das estrelas, das galáxias distantes. Aquela criança que baloiça nos braços de uma menina, cantando-lhe cantigas de ninar. Aquela criança é a razão de ser das galáxias. É o Logos. É a razão de ser da minha vida. E é por isto que São João nos diz e o Catecismo nos lembra. A vida eterna consiste nisso. Conhecer a vós, único Deus verdadeiro, e aquele que enviastes, Jesus Cristo. Então, por que este curso de Cristologia? Bom, para não dar eu uma resposta da minha cabeça, eu quero dar a resposta
de São João, na primeira carta. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam da palavra, do verbo, do Logos da vida. Vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos, vida eterna, que a vós anunciamos e que estava junto do Pai e que a nós se manifestou. Isto que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a razão de ser desse curso. A razão de ser desse curso é que o Verbo, a razão de ser, o Logos, se fez carne e foi visto com olhos humanos. Foi apalpado por mãos humanas. São João, que escreve essas palavras, deitou sua cabeça no peito de Jesus. E é isso que nós vimos e ouvimos, que nós vô-lo anunciamos para que estejais em comunhão conosco. Eu quero estar em comunhão com a fé dos apóstolos. E estando nesta comunhão, estamos em plena comunhão com este Logos, razão de ser de nossa vida. E a comunhão com o Logos que se fez carne, Jesus Cristo, será então comunhão com Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Esta é a vida eterna, é isso que nos espera, esta é a razão de ser de nossa vida. Ele é a razão de ser de nossa vida. E o que você diria de uma pessoa louca e insensata que não quer conhecer a razão de ser da sua vida? Então nós precisamos conhecê-lo, tal qual ele é. Peçamos a Deus que nos ajude, os nossos anjos da guarda, que nos conduzam pela mão, e a Virgem Maria, que erga em seus braços esta criança, pela qual nós nascemos, existimos e somos. Que Deus nos abençoe neste curso, agora e por toda a eternidade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.